Oiê! Eu acho que esse é o vídeo mais pedido no meu canal nos últimos tempos. E finalmente ele chegou. Como fazer um caderninho de oração. Mas, antes de eu ir direto a como eu faço, eu quero, sei lá, estabelecer alguns princípios, explicar um pouco de como eu tenho lidado com a minha vida de oração no geral, antes de falar onde isso aqui entra. Assim, eu sempre percebi, de alguma forma, Deus me chamando pra intercessão, pra uma vida de oração mais específica, mais intencional. Talvez essa seja a palavra. E eu negligenciei isso por muito tempo. E eu não acho que minha vida de oração hoje seja a melhor do mundo, mas com certeza ela já é muito melhor do que ela já foi. E assim, eu queria gravar esse vídeo justamente porque eu sempre espero pra gravar os vídeos em momentos em que o que eu vou falar, eles têm ido de encontro à minha vida. As coisas acontecem e eu sinto a necessidade de trazer. E basicamente, assim, ontem eu percebi meu coração muito bagunçado. Tipo, sabe aqueles momentos que a mente parece que tá assim, fazendo uma bagunça e parece que, tipo, tá tudo muito barulhento. Cara, eu sabia que eu precisava orar. Tipo assim, eu tinha plena convicção. Porque se a minha cabeça começa a ficar uma bagunça e barulhenta e eu começo a perder um pouco a visão, tipo, me sinto perdida, assim, sabe? É sinal de que eu estou precisando urgentemente de orar. E eu percebi isso muito claramente ontem. Eu tava tentando muito ignorar e deixar pra lá e falar, tipo assim, não é nada, deixa quieto. E eu sentia Deus me chamando, tipo assim, cara, vem cá, vem falar comigo, vem chorar comigo. E eu assim, Deus, eu não quero. E aí o que eu fiz? Eu peguei meu caderninho de oração, porque ele é super, super, super o meu companheiro. E assim, eu já falei sobre isso, eu acredito que aqui, mas eu não tenho certeza. Mas eu não sei em que vídeo, em que momento ou quantas vezes eu falei isso, e eu acho que é muito válido enfatizar, mas oração, ela não tem o intuito de ser, tipo, aquela coisa que eu viro pra Deus e eu começo a fazer pedidos pra Deus, e aí eu mudo o coração de Deus a respeito de alguma situação. Na verdade, a oração, ela começa a mudar o nosso coração e alinhar ele com o coração de Deus. Então, na verdade, não é o coração de Deus que tá mudando à medida que a gente ora, é o nosso próprio coração. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e pra sempre. Tipo, a gente não, sabe? Enfim. E essa é uma realidade que eu tenho experimentado, assim, com a oração. Porque eu tenho percebido ela como, de fato, assim, um dos princípios mais essenciais, uma das disciplinas espirituais mais importantes. Porque, cara, sendo muito sincera, a Bíblia pode ser tirada da gente, a gente não vai poder ler. E louvores, músicas, sei lá. Eu posso ficar sem voz, eu posso parar de escutar. Agora, oração nunca pode ser tomada. E é muito legal porque a oração é o meio que Deus escolheu, que Ele entregaria as coisas pra gente. Porque Deus, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele desejar. E basicamente, Deus, ele é um ser extremamente relacional e a gente percebe isso em todas as coisas. Então, por exemplo, ele escolheu que o meio que ele salvaria os homens seria através da pregação do evangelho. Tipo, a salvação chegaria para as pessoas nesse meio. Ele poderia simplesmente salvar, ele poderia criar outra forma, mas não, ele quis que fosse por meio do relacionamento, da pregação do evangelho. E a forma como ele escolheu que a gente recebesse as coisas foi por meio da oração. Por exemplo, a gente vê isso, né, às vezes a gente não recebe porque a gente não pede. Por quê? Porque é um princípio assim que Deus estabeleceu. Ele escolheu que a forma como ele entregaria as coisas pra gente seria por meio da oração. E não no sentido de eu posso pedir qualquer coisa e Deus vai me entregar. Não. Mas de assim, a oração, a gente busca o coração de Deus. Tanto que fala assim, permaneçam em mim, as minhas palavras em vocês, e peçam o que quiserem e receberão. Ou seja, tudo aquilo que estiver alinhado com o coração de Deus e a gente pedir, a gente vai receber. Por quê? O que Deus quer fazer aqui? Deus, ele quer revelar o coração dele. E ele quer que a gente busque nele o que ele quer fazer. E aí a gente peça que ele faça. E então ele faz. Então, basicamente, Deus, ele quer fazer alguma coisa. E ele poderia simplesmente fazer essa coisa. Mas no lugar disso, ele quer incluir a gente. E aí, então Deus quer fazer uma coisa e ele quer nos contar essa coisa. Aí a gente pede pra que ele faça o que ele quer fazer e então ele faz. Por quê? Porque ele é um Deus relacional e ele quer incluir a gente nessas coisas. Tipo, Deus simplesmente resolveu fazer assim. E é bom que seja assim. Então, eu vejo muito desse princípio. À medida que eu vou me desenvolvendo assim em oração, que eu começo a realmente
colocar isso na minha rotina, eu percebo o quanto o meu coração é de fato transformado enquanto eu oro. Eu não vou ter conhecimento, eu não vou te passar a fonte, então vai ser um conhecimento 100% empírico porque eu ouvi e acreditei. Mas eu realmente boto fé de que existam, de fato, vários estudos que mostram o impacto da oração no nosso cérebro à medida que a gente ora, como que, tipo, níveis de ansiedade diminuem, e, enfim, várias coisas. E como que isso realmente impacta a nossa vida, como isso realmente transforma as condições naturais. Oração é algo muito ordinário, é algo que é realmente muito palpável. Isso vai fazer transformações na sua vida. E, pra mim, a forma que se tornou muito mais fácil de colocar ela como um hábito, de fato, foi um caderninho de oração. E eu vou explicar da melhor forma possível que eu consegui, como eu faço o meu caderninho de oração, e eu espero que dê pra entender. Mas, basicamente, eu já tive uma vez um diário com Deus em que eu escrevia orações, né? Tipo assim, eu escrevia tudo que eu estava orando, então basicamente era uma oração escrita. Isso não é isso. Não é um diário com Deus, não é aqui que eu estou simplesmente escrevendo várias coisas, mas é basicamente um direcional para as minhas orações. Como assim? Vamos de forma prática. Olha que bonitinho. Orações. Tá, eu não vou mostrar as minhas orações pra vocês, elas são muito pessoais. Se eu mostrar, vocês prometem que não vão ler? Eu sei que vocês vão ler. Eu vou mostrar uma página em branco, em mais ou menos o que eu faria num modelo pra vocês. Mas eu pego aqui essa folha, tipo, eu terminei a folha de trás, e tem essa. Eu vou escrever, hoje é dia 17 de fevereiro. Então eu vou escrever aqui 17 de... Nossa, tá ficando muito feio. Porque... Enfim. Eu vou escrever 17 de fevereiro de 2025. E que é a data de hoje, porque eu gosto de saber quando eu orei o quê. E eu vou anotar tópicos. Então, basicamente, eu vou colocar uma bolinha e vou escrever, tipo, sei lá... Eu quero ser mais paciente, eu escrevo sobre, tipo, paciência. Ou eu escrevo tópicos, vou pensar em exemplos de tópicos que eu possa falar. Mas, cara, isso aqui vai em tudo. Vai em confissão de pecado, ele vai em vários pontos. É, tipo, é realmente todas as coisas que eu oraria. E a gente vai percebendo quantos tópicos a gente, de fato, tem pra orar. E por que em tópicos? Porque não é uma oração escrita. Eu simplesmente quero saber o que eu orei, ou então anotar um tópico pelo qual eu quero orar. Isso não tira o meu tempo de oração, na verdade, eu oro junto desse caderno. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito da escrita, eu preciso escrever as coisas para que os meus pensamentos se alinhem. Então, colocar em tópicos me ajuda muito a visualizar de fato as coisas que eu estou orando, que tá rolando, que tá acontecendo. E basicamente, ou os tópicos vêm na minha cabeça e aí eu vou anotando enquanto eu oro, ou então eu oro e aí depois eu anoto o que eu orei, assim, tipo, e em tópicos, assim, só pra eu conseguir lembrar sobre o que eu tava falando, porque eu também gosto de colocar, tipo, em caneta vermelha a resposta. Tipo, o que Deus me respondeu a esse respeito, enfim. A minha memória acabou, então cá estamos nós de novo. Mas, voltando, um dos tópicos que eu coloquei foi, por exemplo, largar vício em telas, porque eu me vi em um momento em que eu estava perdendo muito tempo no celular e em redes sociais, enfim, me enchendo de um bando de nada, não eram coisas que me edificavam, e que eu percebi que eu estava perdendo tempo muito precioso que eu deveria estar passando com o Senhor. Então, eu coloquei isso como um tópico de que eu queria ajuda de Deus, eu queria ajuda pra de fato conseguir largar isso, porque eu percebia que isso estava me atrapalhando e de alguma forma eu também estava entregando isso pro Senhor. E aqui vão vários tópicos. Eu coloco às vezes quando eu vou encontrar com as minhas lideradas, eu oro em cima disso e eu já coloco, eu peço direcionamento sobre o que fazer, direcionamento pro ano, eu coloco em oração os projetos que eu tenho pro meu ano, por exemplo, para que eu possa perseverar. E, enfim, eu oro em cima deles e aí eu coloco tudo em tópicos. E essas coisas, elas se estendem muito, na verdade. Aqui tem, tipo assim, tem as minhas coisas
mais felizes, tem meus momentos mais alegres, ao mesmo tempo que também tem as minhas dores mais profundas. É tipo, abrir o meu coração de verdade, e eu coloco os tópicos porque eu quero que isso esteja aqui. Eu quero poder olhar depois, eu quero poder colocar o que o Senhor me respondeu, ao mesmo tempo que é uma forma que eu uso para alinhar os meus pensamentos. Por exemplo, eu falei sobre esse caso, né, de ontem eu tava com a mente um turbilhão, e eu sabia que eu precisava orar. Eu sabia que a solução pro meu coração, a única coisa que de fato me acalmaria seria entregar essas coisas pro Senhor. Então eu comecei a listar todas as coisas que estavam deixando meu coração inquieto. Eu tava começando a escrever várias coisas. Eu tava escrevendo sobre como eu queria aprender a descansar, que eu tava cansada de ser uma obcecada por ter o controle das coisas e frustrada por não conseguir. Então eu comecei a orar em cima disso. E foi ontem. Então não é como se hoje eu tivesse uma super resposta, não é como se hoje eu tivesse mudada. Mas é que eu sei que, tipo, eu não vou ser transformada se não for por meio da oração. E o caderno de oração, ele não é nada muito místico. Pra mim, ele é só maravilhoso, porque pra mim, me ajuda a alinhar os meus pensamentos, porque à medida que eu vou escrevendo um tópico, ele puxa outro, e eu vou entendendo o que tá se passando na minha cabeça, e eu consigo entregar isso pra Deus de uma forma mais palpável. Não é porque, sei lá, tem algo super espiritual nisso daqui. Não tem. Não tem nada muito espiritual. Isso só foi uma forma que eu encontrei de alinhar meus pensamentos e ser constante escrevendo, tendo esse momento em específico de, cara, eu vou pegar aqui o meu caderno, eu vou anotar tópicos e eu vou orar por essas coisas. Eu sinto que consegue fazer com que seja uma coisa muito prática, ao mesmo tempo que me ajuda muito a alinhar os meus pensamentos. E eu não sei se isso é a melhor coisa pra todo mundo, se é algo que funciona pra todas as pessoas. Talvez você vai encontrar um método que seja muito melhor pra você, talvez, assim, eu duvido fortemente, mas quem sabe não são as cartas de realmente escrever orações que seja o que funciona pra você, quem sabe não é cantar orações que seja o que funciona pra você. Pra mim, escrever alinha os pensamentos, mas ao mesmo tempo eu não gosto de perder a prática de orar, do clássico, sabe? De simplesmente conversar com Deus, ao invés de simplesmente escrever, mas poder falar também. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de conciliar as coisas, de escrever tópicos, mas ter o tempo de oração de fato. E outras coisas é que nem sempre eu tô orando com isso daqui, né? Eu sinto que separar um tempo específico para que eu comece a orar é muito bom, porque faz com que eu, de fato, comece a ter o hábito de orar. Porque a verdade é que é importante que a gente ponha em prática o orem sem cessar, mas a gente nunca vai orar sem cessar se a gente não começar a cultivar o hábito de orar de forma intencional. Então, hoje em dia, eu não preciso de realmente estar no meu momento separado pra poder virar e falar assim, não, porque agora eu vou pegar aqui o meu caderno e eu vou escrever os tópicos, enfim. Eu tenho um dos meus maiores momentos de oração no caminho de 30 minutos que eu gasto pra ir pra minha faculdade, e é um momento em que muitas vezes eu tô abrindo meu coração pra Deus e alinhando meus pensamentos, e Deus tá falando comigo, porque é muito mais do que simplesmente colocar pensamentos numa linha em que eles façam sentido, mas é entregar eles pra Deus. Então, de fato, eles fazem mais sentido, o coração de Deus vai sendo moldado na gente. Isso é maravilhoso, porque no final das contas não é pra gente simplesmente ter um caderninho de oração e a gente ter um momento de orar com ele, mas é muito mais sobre a gente, de fato, começar a ser intencional em um momento para que isso se torne toda a nossa vida, sabe? E a gente não tenha simplesmente um tempo de devocional, a gente tem uma vida de oração. Que a gente não tenha simplesmente 15 minutos de oração intencional, mas que a gente passe o dia inteiro conversando com Deus e orando em tudo que acontece, em toda situação, sempre que vai, sabe? Orar. Orar sem cessar. Sempre vai começar num lugar de orar intencionalmente por 10 minutos. E é um bom aliado, eu não vou negar. Eu não sei se é um método pra todo mundo, eu não sei se vai ser a melhor coisa do mundo, mas assim, eu comecei de forma despretensiosa e simplesmente se tornou o meu maior xodó.
Tanto que vocês já me ouviram falar sobre isso algumas vezes, ficaram me pedindo muito pra eu trazer, então assim, eu trouxe. Eu espero que tenha dado pra entender. E tenta entender também de você, o que de fato, sei lá, vai ser melhor, o que faz sentido pra você. Porque às vezes você pode não ser uma pessoa apegada à escrita, escrever talvez não seja o que alinha seus pensamentos. Então pensa no que é. E tenta adaptar isso, colocar isso numa rotina de oração, algo que possa te fazer ser intencional. Mas o importante é orar. E aprender a orar, ser intencional em orar e começar a orar sem cessar. E oração é algo que se aprende. Os discípulos pediram para Jesus que ensinasse eles a orar, então já tem alguns anos que eu peço para Jesus me ensinar a orar e eu sinto que tô começando a aprender. Então, é isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido bom, espero que tenha esclarecido, espero que finalmente vocês tenham entendido como isso aqui funciona. E acho que é isso. Só um adendo. Primeiro vídeo na câmera nova, tá? Sim, estou muito animada, estou muito feliz com isso. E precisava comentar, eu estou muito feliz. Espero que tenha ficado super bom. Beijo!